Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou psicóloga, eu sou escritora e sou redatora. E para fechar inicialmente esse ciclo aí de conversa, a nossa temática de hoje é sobre transicionalidade. E eu vou abrir para ali dividir um pouco pra gente sobre esse conceito. Sim. Bora! Então, para falar desse conceito, eu escolhi um livro que o próprio título já sugere, que é de um psiquiatra do Rio de Janeiro, que foi um grande estudioso de Winnicott e que trouxe assim grandes contribuições. Ele já é falecido também, mas era nosso amigo pessoal, meu e do Davi. O nome dele é Júlio de Mello. O que vocês quiserem ler de sensibilidade sobre o Winnicott, leiam Júlio de Mello, tá? E o título é O Ser e o Viver. O título já por si só é sensível, né? Uma visão da obra de Winnicott. Eu sou meio tradicional para Winnicott, tu sabe disso. Meio. Eu sugiro sempre meio tradicional, porque eu penso que o Winnicott não dá para ser releitura, mas o Júlio de Mello sim, né? Porque para conhecer o Winnicott tem que ler o Winnicott. A leitura dele, por exemplo, uma coisa que a gente estava conversando sobre o gesto espontâneo, mostra ali o gesto espontâneo, que é um livro organizado do Winnicott que traz as cartas que ele escrevia, né, para alguns colegas, para jornalistas, e ali tu conhece realmente o pensamento, a linguagem que ele utilizava. Então, eu sempre penso que para estudar o Winnicott tem que se criar um clima. Não é uma leitura. Quando eu sugiro leitura de Winnicott, eu digo assim, leia como se fosse uma poesia. Por isso você começa lendo as cartas nos encontros? Por isso que eu começo. Para criar um clima? Então, Entendi. Então você lê e conhece, é como se ele estivesse ali conosco na mesa, sabe? E isso se tornou um hábito tão gostoso que aí agora os alunos já trazem o seu livro. Eu tenho um aluno que ele diz, hoje nós vamos ler tal carta porque é muito boa, sabe? Já até sei quem é. Então a gente tem isso é um pouco da transicionalidade, entendeu? É esse estado de ser. Mas para que a gente possa pensar, eu vou ler uma passagem do Júlio de Mello, Dr. Júlio de Mello, que ele fala do objeto transicional, que eu acho bem interessante. Com o evoluir do desenvolvimento, os objetos transicionais são abandonados pela criança, são relegados ao limbo, no dizer de Winnicott. Todavia, segundo ele, nunca se deve perguntar à criança de onde surgiram os objetos transicionais. O Winnicott acrescentou que a criança só pode usar o objeto transicional quando existe um bom objeto interno, isto é, quando o objeto interno está vivo e é real e suficientemente bom. Mas este objeto interno depende quanto às suas qualidades da existência, vitalidade e comportamento do objeto externo. Ponto. Se quiser saber mais, teremos um próximo encontro. Podemos. Nossa, que triste. A Aline tá assim, ó. Eu tô tipo, sério? Não, eu já ia dizer pra você do meu objeto que eu tinha quando eu era criança. Pode dizer do objeto que você tinha quando criança. Não tem problema. Que era um paninho, né? Então. Um paninho. Que, aliás, é o título do teu livro, Sim, né? Era um paninho. Carregava ele pra cima e pra baixo. Rasgado, sujinho. Que a sua mãe permitia você usar. Sim, sim. Nossa. E não lavava. Então. Ai dela, se fizesse isso, imagina. Então. Eu lembro da fraldinha. Era o TT. É. Você teve? Eu tava pensando. No meu caso.
No meu caso, eu não sei bem se era um objeto tradicional. Mas eu tinha um radinho de pilha. Você andava com ele assim? Eu dormia com ele, acordava com ele. Meu pai conseguiu comprá-lo de uma importadora, porque não tinha no Brasil ainda, nem no Uruguai, porque eu sou da fronteira, né? E ele não era nem o pequenininho, ele era médio, leve. Anteninha? Com antena, com... Nossa, eu fiquei imaginando a cena. Com aquele... Como se chama? Fone. Ele era muito bom, muito bom. E eu vivia com aquele radinho, porque ali eu escutava as músicas, eu escutava programas em todas as línguas, mesmo sem conhecer, porque na fazenda pegava, né, outras rádios, a BBC de Londres, eu achava o máximo ouvir a BBC de Londres. Até a palavra, né, Londres já dá. Mas por que eu acho que eu devo ter uma transição? Eu devia ter algum objeto antes, né? Até chegar neste. Talvez a chupeta. A chupeta sim, eu chupei por muito tempo. Mas o que foi muito interessante? Porque quando eu tinha uns 9, 10 anos, esse objeto eu tinha 3, 4 anos. E quando eu tinha 9, 10 anos, roubaram meu rádio. Eu fiquei muito mal. Então, eu atribuo muito a essa comunicação. E hoje, eu posso pensar na possibilidade, porque os meus pais eram músicos, os dois, né? Meu pai tinha ouvido absoluto, tocava gaita de boca, e minha mãe tinha um conservatório musical de acordeon. Então, a música era uma linguagem da minha casa. E aí... Não sei se é objeto tradicional, talvez seja uma transicionalidade